Hugo Dutra traz mais informações. Um corpo localizado na zona rural, hoje de Ribeirão Preto, ali nas proximidades da Fazenda da Barra, próximo ao Rio Pardo. Esse corpo estava dentro da água. Foi difícil até de localizar esse local onde hoje a GCM esteve, bem como a Polícia Civil, perícia técnica. Parece que homens da prefeitura trabalhavam naquela região. Hugo Dutra, é com você. Isso, Aloísio. Eram homens da prefeitura que faziam o trabalho preventivo ali no local, que acabaram acionando a Guarda Civil Metropolitana e também nós da equipe do programa do Léo. Nós, inclusive, chegamos junto com a Polícia Militar e nós buscávamos ali pela região onde seria o local que esse corpo estava. A gente chegou, fomos quilômetros à frente, depois voltamos, até que de fato encontramos. E quando nós chegamos próximos a esse corpo, a área já era de difícil acesso. Por quê? O mato está muito alto, Luiz. A gente vive um período de muita chuva, de chuvas intensas, o que provém dessa grama acabar crescendo. Pois bem, chegamos ao local, a área já estava isolada pela Guarda Civil Metropolitana, o GCM Luquete estava, também como a Patrulha Rural, também estava no local, a Polícia Militar chegou junto com a nossa equipe e por lá nós pudemos verificar que esse corpo estava de fato dentro da água, estava em um córrego que deságua no Rio Pardo. Esse corpo só não avançou até o Rio Pardo, por quê? Porque existia ali um mato, o famoso arranha-gato, né, que popularmente conhecido, que impediu que esse corpo avançasse para o Rio Pardo e depois descesse. Próximo a esse corpo foi encontrado também um chinelo e um cachimbo de crack. Sobre essa ocorrência, nós ouvimos o GCM Luquete. Por favor, vamos ouvir. E então foi feito contato com a nossa equipe de patrulha rural, que conhece bem a área, né? Já visto os patrulhamentos que fazem aqui no interior da fazenda e conseguiram descer acompanhando as linhas de transmissão de energia. Chegaram até o local e constataram que se trata de um corpo de uma pessoa. Bem às margens, acredita que seja dele, 2 chinelos, numeração 39 e 40, e também junto desse chinelo um cachimbo, né, assim como a gente conhece nos meios policiais, a gente chama de marica, né, que é comumente utilizado para fumar pedras de crack. Aloysio, esse corpo ainda não foi identificado, já foi retirado pelo Corpo de Bombeiros, passará por análises periciais, análises também de reconhecimento de corpo, às vezes algum familiar que tenha identificado ou sumiço de alguém conhecido pode depois se direcionar até o ML para talvez identificar esse corpo. A princípio, não há sinais de violência, mas é claro que cabe a perícia, cabe laudos do IML para identificar o motivo da morte e se foi uma morte natural, se foi um homicídio ou se de fato foi algo relacionado à droga que estava muito próximo a esse corpo, Aloysio. Ô Hugo, tá certo. Até mesmo para a gente ajudar, talvez algum familiar que esteja procurando, qual era a vestimenta desse corpo? Existia alguma tatuagem? Os peritos lá chegaram a falar quantas horas o corpo já estava nesse estado aí? Porque o trabalho da perícia ele é muito minucioso, né? Então eles realmente, os peritos costumam dar essas informações. Você chegou a coletar essas imagens por lá, Hugo? Olha só, nós questionamos tanto o GCM quanto a perícia sobre a questão do tempo que esse corpo estava ali no local. A princípio, eles não souberam precisar. Como eu disse, será levado agora ao ML para fazer análises posteriores para identificar qual seria o motivo da morte e também há quanto tempo que esse corpo estava dentro da água. Sobre vestimentas, Aloysio, ele vestia uma camisa do Paris Saint-Germain, aquele time da França, camisa branca do Paris Saint-Germain e um short vermelho. Algum familiar que talvez possa identificar pelas vestimentas, pode procurar depois o IML. Mas questão de tatuagens, essa também não soubemos precisar porque nós chegamos ao local, o corpo ainda estava dentro da água. Ele foi retirado há poucos minutos da água pelo Corpo de Bombeiros.
Então, as informações ainda são preliminares e com o desenrolar das investigações, nós teremos muito mais informações, Aloysio. A gente continua acompanhando esse caso, é um fato que chama bastante atenção, um corpo dentro da água, em um córrego que acaba desaguando ali no Rio Pardo, aqui na cidade de Ribeirão Preto, zona rural, na Fazenda da Barra. Eu sei que o local era de difícil acesso, a gente até para chegar, a gente acompanhou a polícia, né? Tivemos que acompanhar a polícia, mas em determinado momento, olha só, essa é a equipe do Programa do Léo em movimento, a base comunitária móvel da Polícia Militar, também os peritos acompanhando, todos juntos, praticamente em comboio, para chegar até esse local, essa área que foi isolada. Posteriormente acompanhamos também o trabalho dos bombeiros, retirando o corpo de dentro das águas, até mesmo para os trabalhos periciais aí, portanto. Então, esse é o trabalho da equipe da notícia, da informação. E quem tiver um familiar que estava com uma camisa do Paris Saint-Germain e também um short vermelho e chinelos, né, que desapareceu aí nos últimos tempos, podem procurar aqui o IML para talvez tentar fazer a identificação, né? A gente faz esse trabalho de prestação de serviços aí e fica, então, a família que esteja talvez procurando, que está numa agonia total, tenha respostas, né? E deve conhecer aí as vestimentas, os trejeitos, um homem aparentando cerca de 30 e poucos anos, utilizando então uma camisa do Paris Saint-Germain, uma bermuda vermelha e chinelo, que foi encontrado sem vida nas águas de um riacho, num córrego que deságua ali no Rio Pardo aí, portanto, e essas são as imagens da GCM, Guarda Civil Metropolitana, aqui da cidade de Ribeirão Preto, bem como os trabalhos periciais que foram realizados na tarde de hoje aqui na cidade.